O mesmo físico que ajudou a criar o projeto StarMate é o mesmo cara que agora está dizendo ao Congresso que OVNIs podem ser interdimensionais. Ele deixou o laboratório de lasers de Stanford para testar visão remota, depois atuou em programas e campanhas de divulgação sobre OVNIs. As ideias dele sobre propulsão e como os OVNIs funcionam se tornaram a base de como o nosso governo identifica objetos de outro mundo. Ele não é só um pesquisador, foi a ponte entre ciência marginal e segurança nacional. E o homem que ajudou a transformar as perguntas proibidas do projeto Livro Azul na investigação atual do Pentágono. Duas eras diferentes, mas um fio condutor contínuo, e tudo gira em torno de um homem. Hal Puthoff. Esta é a história de como um físico brilhante passou quase 50 anos mantendo o impossível vivo na mente das pessoas do nosso governo. Afinal, por que o Pentágono ainda pede para ele voltar? Então, se você se interessa pelos mistérios da tecnologia antiga, OVNIs e pelos cientistas que arriscaram sua reputação pela divulgação, bem, este é o episódio. Sente-se, relaxe e seja bem-vindo. Olá pessoal, eu sou Camp Gagnon, bem-vindos de volta ao acampamento. Obrigado por se juntarem à minha barraca. Toda semana exploramos histórias fascinantes e polêmicas do mundo de todas as épocas. Sim, basicamente, essa é a minha ideia, sabe? Eu disse, vou tentar aprender tudo o que já aconteceu. E entrar nessas loucuras, nesses buracos de minhoca, seguir essas trilhas malucas e ver onde isso vai dar, eu quero aprender em tempo real com vocês. Então é isso que estamos fazendo aqui no acampamento. Isso só é possível porque você clicou, assistiu e faz parte do que estamos construindo no acampamento. Isso também não seria possível sem meu amigo Christos. Como você está, Christos? Vi que muitos nos comentários têm te criticado por falar demais. Eu sei, isso machuca meus sentimentos, mas sabe o que dói ainda mais? O que foi? Você tagarelando o tempo todo. Certo, é toda essa tagarelice sua. Isso está realmente me irritando. Ok, não temos tempo para as interrupções do Christos, porque agora estamos falando sobre Hal Puthoff. Se não conhece esse cara, provavelmente não viu a entrevista dele com Rogan, que é fascinante. Vale a pena assistir. Ele é, quero dizer, uma das pessoas mais notórias nesse espaço de OVNIs, nesse tipo de ciência paranormal sobre a qual eu adoro ler. Porque eu adoro pessoas que têm uma formação científica de verdade e que também se interessam por coisas estranhas, como eu, sabe? Às vezes você conversa com pessoas que curtem o paranormal e as coisas bizarras que acontecem aqui na Terra. Elas são meio malucas demais e você fica tipo... É difícil entender isso, mas ao conhecer alguém com formação científica de verdade, você pensa, ah, legal. E ele ainda é um garoto da Flórida, estudou na Universidade da Flórida. Mas vou contar mesmo assim. Vamos começar. Basicamente, se você não sabe nada sobre Hal Puthoff, você está no lugar certo. Vou te contar tudo o que está acontecendo. Antes de Hal Puthoff apresentar sobre naves interdimensionais para senadores e falar do espaço, ele era apenas um garoto de Chicago muito bom em construir lasers. Ele nasceu em 20 de junho de 1936, e depois de obter diplomas de engenharia pela Universidade da Flórida, ele entrou para a Marinha e trabalhou na NSA de 1960 a 1963. Na NSA, ele basicamente trabalha com tecnologia que é super avançada. Quero dizer, fibra óptica, lasers potentes, computação rápida, basicamente protótipos de tudo o que usamos hoje em tecnologia. Mas em 1967 ele recebeu seu doutorado em Stanford com uma tese chamada O Efeito Raman Estimulado e sua aplicação como um laser sintonizável. Sim, não o prato coreano. Estamos falando basicamente de um laser infravermelho sintonizável, que é um laser que produz, você sabe, essa luz infravermelha invisível, a não ser que você altere seu comprimento de onda exato. E agora, pouco depois disso, ele coescreve Fundamentos da Eletrônica Quântica em 1969, que se tornou tão influente. Ele é traduzido, você sabe, para quase todos os idiomas e ainda é usado em universidades do mundo todo até hoje. Por qualquer medida, Hal Puthoff caminha para ser um dos principais físicos convencionais dos Estados Unidos, especialista em lasers. Mas 1969 também é o ano em que outra coisa acontece. Em 17 de dezembro, a Força Aérea dos Estados Unidos encerrou oficialmente o projeto Blue Book. Esse é o programa oficial de investigação de OVNIs UAPs mais duradouro dos Estados Unidos.
O interessante sobre o momento de tudo isso é que o programa ainda não tinha sido desclassificado, as pessoas não sabiam sobre ele, ele simplesmente acabou. Mas o momento é estranho, porque assim que o governo afirmou ter parado de investigar OVNIs, Puthoff estava indo na direção oposta. E tudo começa com um sistema de crenças que você não imaginaria que um cientista ou um físico teria interesse. É meio irônico, pois falamos da cientologia. No fim dos anos 1960, enquanto ganhava notoriedade, Puthoff se interessou pela Igreja da Cientologia. Mas ele não estava apenas casualmente interessado na cientologia. Em 1971, ele alcançou o nível 7 de Tetã operante, que era o nível mais alto disponível na época. Para quem não conhece a cientologia, cada nível de Tetã operante, ou OT, supostamente revela uma parte mais profunda das habilidades inatas de uma pessoa, muitas das quais são sobrenaturais. Puthoff escreve artigos para a revista da Cientologia, afirmando isso. O treinamento recebido na Igreja da Cientologia lhe deu, abre aspas, uma sensação de absoluto destemor. E uma experiência na qual sua consciência parece ter percebido a realidade fora do corpo físico. Isso é algo que a Igreja da Cientologia chamaria de exteriorização. A maioria das pessoas chamaria isso só de visão remota. Visão remota é o processo em que um visualizador remoto, alguém que diz ter essa habilidade, recebe coordenadas, às vezes em um envelope. E, meio que meditando, entrando em um tipo de transe profundo, eles conseguem triangular essas coordenadas e ver o que elas estão revelando. Então, você sabe, algumas pessoas sugeriram. Militares já usaram isso para tentar observar bases na Rússia ou China e operações nucleares secretas. Isso é real? É comprovado? Eu não sei. De qualquer forma, ele afirma que consegue fazer isso. Então, os cientologistas acreditam que quando isso acontece, o tetã da pessoa, que é basicamente como o ser consciente dentro da pessoa, que não é a pessoa em si. É como uma essência que passa por várias gerações, basicamente ela sai do corpo, mas ainda consegue perceber o que está ao redor. Agora lembre-se, estamos falando de um físico formado em Stanford, com autorização de segurança da NSA, escrevendo sobre experiências fora do corpo e uma espécie de percepção sobrenatural. Visão remota em uma revista religiosa. Você pode pensar que a maioria dos cientistas da época manteria isso em segredo, mas Hal Puthoff tornou tudo bastante público. Ele decide testá-los cientificamente, e essa escolha muda totalmente o rumo de sua carreira. Enquanto Puthoff explora a cientologia nesse período, algo ocorre no mundo dos OVNIs. O astrônomo Joe Allen Hynek comandou o projeto Blue Book por 22 anos e está extremamente frustrado. A Força Aérea o contratou para desacreditar avistamentos de OVNIs, mas no fim dos anos 1960, ele se convenceu de que algo estava acontecendo, sem saber o quê. Mas é algo que é difícil de entender ou impossível de explicar. E em 1966, Hynek conta ao seu amigo Jacques Vallée, que é, quero dizer, simplesmente uma lenda no meio dos OVNIs e também um cientista da computação. E basicamente, ele conta ao Vallée seu segredo mais profundo e obscuro, que ele é fascinado por misticismo e ocultismo. Afinal, o que está acontecendo com esses seres que as pessoas veem sempre? Então, nos anos seguintes, Hynek e Vallée desenvolvem uma nova teoria ousada de que os OVNIs não são naves alienígenas vindas de galáxias distantes. Podem ser seres de outra dimensão que manipulam a consciência humana há muito tempo. Vallée chama a rede informal de cientistas, físicos e grandes acadêmicos que estudam esse campo marginal da ciência de colégio invisível. Na verdade, não sabemos quem está envolvido. Apenas que muitos têm autorizações de segurança, atuam nos bastidores do governo, da academia e em pesquisas confidenciais. Quando o projeto Blue Book é encerrado oficialmente em dezembro de 1969, isso gera um problema. Pesquisadores com autorização de segurança e interesse nesses avistamentos inexplicados perdem subitamente o financiamento oficial. O interesse em estudar esse fenômeno persiste. Em vez de perguntar o que são esses objetos, eles começam a perguntar: será que a própria consciência humana pode detectar informações além dos limites físicos normais? É possível que o que percebemos na nossa realidade física não seja tudo o que existe? Talvez exista outra realidade diferente ou paralela que possamos acessar com nossa consciência agora. Isso, repito, não é minha teoria, mas o que eles questionam. Porque se os OVNIs interagem com percepção, memória e consciência, como Hynek e Vallée estão sugerindo, então a consciência não é um efeito colateral, é como uma antena para o seu cérebro. Isso traz questões profundas de filosofia da mente, como, será que o nosso cérebro... A consciência basicamente não é local ao nosso cérebro? Tipo, será que o cérebro material cria a consciência? Ou a consciência é essa coisa subjacente que une todo o universo?
Temos uma parte que canaliza outras partes do universo. Faz sentido? Então essa ideia já não parece mais pesquisa sobre OVNIs. É quase como uma pesquisa psíquica semi-científica, e é aí que Harold Puthoff entra. Então em 1972, Harold Puthoff entra para o Instituto de Pesquisa de Stanford. Esse é o SRI, onde ele deveria trabalhar com projetos de laser, sua especialidade, mas tem outra coisa em mente. Em setembro do mesmo ano, Harold Puthoff conheceu Jacques Vallée, então cientista da computação no SRI. E, coincidentemente, ele também tinha acabado de passar os últimos 6 anos basicamente conversando com Allen Hynek sobre essas teorias interdimensionais e tentando entender o que são essas, você sabe, experiências com OVNIs. Quando Vallée descobre os experimentos de cientologia de Puthoff e a exteriorização, ou visão remota, tudo passa a fazer sentido. Vallée começa a pensar que, talvez habilidades psíquicas e esse fenômeno dos OVNIs sejam exatamente a mesma coisa, apenas seres interdimensionais interagindo com a consciência humana. Isso nos leva a um dos personagens mais famosos do Instituto de Pesquisa de Stanford, Ingo Swann. Se quiser saber toda a história dele, tenho uma ótima notícia. Nós fizemos um episódio inteiro dedicado só a ele, ao seu trabalho e à sua vida. Então, se você tiver interesse nisso, pode conferir. Mas só para resumir, em junho de 1972, Puthoff conduziu um experimento com Ingo Swann, que na época era literalmente apenas um artista em Nova York. Mas Ingo vinha afirmando que conseguia ver coisas com a mente, não de forma metafórica, mas literalmente. Me dê o envelope lacrado com as coordenadas e eu vou te dizer o que vejo. Ou, sabe, desenhe uma imagem e não me mostre e eu vou te dizer o que você desenhou, esse tipo de coisa. E o teste é bem simples. Swann tenta visualizar remotamente um alvo oculto que ele não pode ver ou perceber de nenhuma forma pelos meios normais, mas então Swann consegue descrever com sucesso os detalhes do alvo oculto. E a CIA decide que há algo aqui e talvez isso valha a pena investigar. Em poucos meses, a CIA já financia um programa governamental de 23 anos para investigar a visualização remota no Instituto de Pesquisa de Stanford. E esse programa é o que agora chamamos de Projeto Stargate. E Harold Puthoff se torna seu diretor, trabalhando ao lado do físico Russell Targ, que o ajuda a criar os limites desses experimentos. E eles começam a testar pessoas como Uri Geller, Pat Price e até Joseph McMoneagle. Tudo isso busca entender se tais habilidades psíquicas são legítimas e úteis para a inteligência do governo. Mas aqui está o ponto principal. Puthoff e Vallée acreditam que vão além do estudo da percepção humana. Eles suspeitam que estejam investigando os mesmos fenômenos interdimensionais que Hynek estudava nos relatos de OVNIs, mas alguns críticos apontam falhas nos experimentos. O psicólogo Terence Hines afirmou que os testes foram feitos em condições que podem ser descritas como caóticas. E que Uri Geller, que obviamente é um mágico muito famoso, não era nada mais do que isso, um mágico usando truques de ilusionismo. Quando outros pesquisadores tentaram replicar a pesquisa de Puthoff e Targ em condições mais rigorosas, não conseguiram resultados significativos. Mas o programa continuou. Para Puthoff, nunca se tratou de médiums, visão remota ou alienígenas. Era sobre se a consciência humana poderia interagir com a realidade de formas que a física ainda não consegue explicar. Isso nos leva à próxima fase da vida de Howell. Em 1985, Puthoff deixa o Instituto de Pesquisa de Stanford para perseguir uma ideia ainda mais ambiciosa, e essa ideia é chamada de energia do ponto zero. Ele basicamente funda o Instituto de Estudos Avançados em Austin, e a hipótese dele é basicamente que, você sabe, o ponto zero. O campo da mecânica quântica, que é a energia que existe no espaço completamente vazio, pode ser a chave para entender, quero dizer, tudo: inércia, gravidade e, potencialmente, até energia ilimitada. Puthoff basicamente diz isso. Talvez a inércia... A coisa que faz os objetos resistirem a serem empurrados vem de um arrasto eletromagnético causado pelos constantes e minúsculos movimentos das partículas de energia que preenchem o espaço vazio. Então, se isso for verdade, manipular o campo do ponto zero poderia, teoricamente, permitir um sistema de propulsão exótico. Basicamente dizendo que uma nave espacial poderia acelerar sem combustível de foguete, simplesmente empurrando contra o próprio tecido do espaço-tempo. Ao achar o ponto zero, seria possível impulsionar toda uma nave. Agora, é claro, essa pesquisa e essa hipótese instantaneamente atraem a atenção de, quero dizer, todo mundo, da NASA, de contratantes aeroespaciais, de qualquer pessoa interessada em propulsão. Mas físicos tradicionais são céticos.
Cientistas como Stephen Carlip e Massimo Pigliucci descartam essas ideias como mera pseudociência, alegando que envolvem erros matemáticos e, no fim das contas, violações das leis da termodinâmica. Mas Puthoff não desiste e segue defendendo essas ideias, certo de que a ciência tradicional ignora algo importante sobre espaço-tempo e energia. E essa crença acaba levando-o a um dos projetos de pesquisa mais controversos de toda a história moderna dos OVNIs. Então, em dezembro de 1980, um incidente com OVNI no Texas criou uma ponte entre a pesquisa psíquica de Puthoff e seu trabalho com OVNIs. Uma mulher chamada Betty Cash, Vicky Landrum e o neto de 7 anos de Vicky encontram o que descrevem como um OVNI em forma de diamante perto de uma cidade chamada Huffman, no Texas. Elas relatam que o objeto emite calor e radiação intensos, causando queimaduras, queda de cabelo e sintomas de envenenamento por radiação. Mas aqui está o interessante. Elas dizem que a nave era escoltada por cerca de 20 helicópteros militares. O caso ficou famoso por ser um dos poucos encontros com OVNIs com evidências médicas documentadas. Em 1988, documentos da NSA revelaram algo surpreendente. A equipe de visão remota de Puthoff no Instituto de Pesquisa de Stanford discutia esse caso em reuniões. Quem mais estava envolvido? Jacques Vallée. As mesmas pessoas que lideram programas de espionagem psíquica nos Estados Unidos também investigam discretamente casos de OVNIs tidos como marginais e malucos. Isso prepara o terreno para o que vem a seguir. Nos anos 1990, Hal Puthoff se destaca no Instituto Nacional para a Ciência da Descoberta do bilionário Robert Bigelow. Esse é o grupo que investiga o rancho Skinwalker em Utah. O rancho já era famoso por avistamentos de OVNIs, eventos poltergeist e mutilações de gado. Então, Robert Bigelow compra a propriedade especificamente para estudar o que quer que esteja acontecendo lá. Então, Harold Puthoff se une a Jacques Vallée, e juntos eles exploram a ideia de que o rancho pode ter algum tipo de sistema de energia. Ou talvez este seja apenas um ponto na geografia onde algo estranho acontece. Talvez um portal, ou um lugar onde a física normal simplesmente falha. Só o suficiente para seres interdimensionais aparecerem. Mas mesmo com todos os sensores avançados, a vigilância constante e o excelente trabalho científico, o grupo não consegue obter uma prova sólida e inegável de nada disso. Mas a pesquisa ela acaba fazendo algo inesperado. Isso coloca Hal Puthoff no radar do Pentágono, e essa conexão leva diretamente ao programa governamental de OVNIs mais importante desde o projeto Blue Book, e esses são o OSAP e o ATIP. Então, em 2007, o senador Harry Reid garantiu 22 milhões em financiamento para um programa classificado do Pentágono chamado Programa de Sistemas e Aplicações de Armas Aeroespaciais Avançadas. O contrato foi concedido a Bigelow Aerospace e Hal Puthoff entra como consultor sênior e contratado. A missão oficial do OSAP é estudar ameaças aeroespaciais avançadas, mas na realidade também está investigando OVNIs e eventos paranormais, além desses conceitos exóticos e meio marginais da física. Puthoff encomendou artigos não classificados de especialistas globais sobre invisibilidade, camuflagem, buracos de minhoca atravessáveis e portais estelares. Teorias de propulsão por dobra espacial, curvatura do espaço-tempo para acessar outras dimensões e propulsão baseada na energia do ponto zero. Após o fim do financiamento do OSAP em 2012, o programa foi encerrado. Mesmo assim, o Pentágono manteve interesse no fenômeno e iniciou um esforço menor e mais sigiloso. E isso se chama Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, ou ATIP, e é controlado por ninguém menos que o oficial de inteligência Lou Elizondo. Puthoff continua envolvido como contratado, trabalhando com Elizondo para informar autoridades do governo sobre encontros contínuos com o APIS e como eles podem representar uma ameaça potencial à segurança nacional. Segundo Elizondo, Puthoff é essencial no desenvolvimento dos 5 observáveis. Agora, basicamente, essas são coisas que ajudam uma pessoa a identificar o comportamento real de UAPs em comparação com aeronaves militares ou algum tipo de aberração com a luz. Ou sabe, como um balão meteorológico, e essas coisas incluem 1. Decolar do solo usando antigravidade. 2. Aceleração súbita e instantânea. 3. Velocidade hipersônica sem assinaturas. 4. Baixa observabilidade ou camuflagem. E 5. Viagem transmeio. Basicamente significa que a nave pode viajar perfeitamente pelo ar, água e espaço, aparentemente sem ser afetada. Mas então, em 2017, tudo muda.
Puthoff ajuda a cofundar a Academia to the Stars, ao lado de Tom DeLonge, famoso pelo Blink 182, o denunciante Lou Elizondo e a Skunk Works. O diretor aeroespacial Steve Justice, o veterano da CIA Jim Samavan, o ex-oficial do Departamento de Defesa Chris Mellon e até mesmo o imunologista e geneticista da Universidade de Stanford Gary Nolan. Embora ele não seja formalmente listado como fundador, é creditado como fundamental durante o início, e obviamente é um grupo insano de pessoas. O objetivo é simples, mas não é fácil. Eles querem revelar as pesquisas sobre OVNIs escondidas do público, tentando usar a ciência para entender melhor o que ocorre. Por meio de Lou Elizondo e Chris Mellon, o grupo divulgou vídeos desclassificados de OVNIs da Marinha e ajudou repórteres a compreender a investigação do Pentágono sobre Fanny. E isso culmina talvez no artigo mais significativo já publicado sobre pesquisas de OVNIs, em dezembro de 2017, o artigo do The New York Times, escrito por Helen Cooper, Ralph Blumenthal e Leslie Kean. Esse é o relatório que expõe o programa secreto de OVNIs do Pentágono e apresenta imagens oficiais de Fanny ao público pela primeira vez. E é aqui que temos os vídeos famosos, como o vídeo do Tic Tac, o vídeo do Gimbal ou o vídeo do Go Fast. Talvez valha a pena assistir a um deles, são fascinantes se ainda não viu. Se você já viu, sabe, esses são como o padrão ouro quando se trata de pesquisas modernas sobre o AP. Então vamos assistir a um aqui. Este é o vídeo Gimbal da Marinha. Estamos todos indo contra o vento está vindo na nossa direção, voando para o oeste, somos todos grandes, cara. Essa filmagem mostra uma aeronave da Marinha observando um objeto voando, girando de forma insana e se movendo de maneiras nunca vistas antes. Nenhuma outra aeronave faz isso. E todos os operadores no navio basicamente ficam tipo, o que é essa coisa? Eles não acreditam no que vem. O vídeo Go Fast também é interessante. Podemos usar esse. Meu Deus, cara, uau. Olha essa jogada. Então, os vídeos são inexplicáveis. Quero dizer, é por isso que toda vez que ouço as pessoas dizendo cara, por que os OVNIs só aparecem com? Tipo, sempre é algum cara banguela no Mississippi dizendo, eu vi um alienígena, eu entendo. Mas também você tem esses vídeos de pilotos reais da Marinha e de alguns dos profissionais mais qualificados e treinados que já voaram, olhando para esses objetos dizendo, eu não sei o que é isso agora, é possível? Você sabe algum tipo de tecnologia de um adversário ou de algum outro país que nunca vimos antes? Acho que não, duvido disso. Pode ser uma operação psicológica do governo para fazer as pessoas acreditarem em alienígenas? Mas dito tudo isso, essas imagens são revolucionárias. E pela primeira vez, o público americano vê tudo isso e não sabe o que pensar. Agora, Puthoff traz a análise científica, mostrando que esses objetos têm as mesmas características estudadas por sua equipe há décadas. E eles se enquadram nesses 5 observáveis. Eles estão olhando para essas naves e elas se movem em velocidades insanas, fazendo essas manobras aéreas inacreditáveis. Isso não pode ser feito por americanos, sabe? Nem mesmo pelas naves americanas mais secretas. Então, o grupo também afirma ter adquirido metamateriais supostamente de OVNIs que caíram, levando-os a trazer cientistas como Gary Nolan para fazer uma análise dessas amostras. Dizem que os materiais têm propriedades exóticas e são feitos de camadas de bismuto e magnésio zinco. Eles supostamente se tornam corpo de sustentação sob radiação eletromagnética. Um corpo de sustentação é uma estrutura capaz de gerar sustentação, não por asas ou elementos tradicionais de aeronaves, como o princípio de Bernoulli, mas por sua forma ou composição interna. Nesse caso, a alegação é que o material energizado poderia se sustentar, agindo quase como uma propulsão avançada. A Academia to the Stars não só divulgou essa história, como também desencadeou uma reação que trouxe 5 décadas de pesquisa de Puthoff ao centro das atenções públicas.
Em setembro de 2019, a Marinha confirmou oficialmente a autenticidade desses 3 vídeos e declarou que os objetos nas imagens exibem fenômenos aéreos não identificados, UAP. É a primeira vez desde o projeto Blue Book que o governo reconhece oficialmente objetos não identificados em espaço aéreo restrito com tecnologia inexplicável. Então, em abril de 2021, ano após confirmar que os vídeos eram reais, o Pentágono divulgou oficialmente os próprios vídeos Tic Tac, Gimbal e Go Fast, basicamente para esclarecer qualquer mal-entendido do público. Nessa fase, os vídeos já eram públicos e confirmados como reais. O governo apenas disse: aqui estão nossos vídeos oficiais. Nos bastidores, Puthoff trabalha com novos pesquisadores para se preparar para algo maior. Um relatório altamente detalhado ao Congresso sobre todo o escopo dos encontros com UAPs. E em junho de 2021, o escritório do diretor de Inteligência Nacional divulgou a avaliação preliminar Fenômenos Aéreos Não Identificados. Este é o primeiro relatório oficial do governo sobre OVNIs desde 1969. E esse relatório confirma que militares encontraram pelo menos 144 incidentes de PANs inexplicados desde 2004 e admite que a maioria desses objetos mostra tecnologia além do que os Estados Unidos conseguem produzir atualmente. E, mais importante ainda, o relatório usa exatamente a estrutura que Puthoff ajudou a desenvolver através do ATIP. Seus 5 observáveis se tornaram os critérios oficiais do governo para avaliar se um avistamento representa uma tecnologia desconhecida genuína. Então, em julho de 2022, o Pentágono criou o Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios, chamado também de ARROW, como o órgão oficial do governo responsável por rastrear, catalogar e, em última análise, analisar os relatos de UAP de todas as Forças Armadas. Agora, este é o primeiro programa permanente e centralizado de investigação de UAP desde o projeto Blue Book, e o ARROW imediatamente começa a usar os métodos de Puthoff. Em janeiro de 2023, o ARROW divulgou imagens militares adicionais mostrando esses objetos esféricos se movendo em alta velocidade por áreas de treinamento militar, exibindo as mesmas capacidades de viagem transmediática que Puthoff vinha documentando. Mas então algo acontece que faz tudo voltar ao ponto de partida. Em junho de 2023, o ex-oficial de inteligência David Grush veio a público com talvez as alegações mais explosivas sobre OVNIs da história. Grush testemunha perante o Congresso que o governo dos Estados Unidos vinha operando programas secretos de recuperação de destroços há décadas. Segundo ele, várias naves não humanas foram recuperadas e sofreram engenharia reversa. Aqui está a parte mais surpreendente. O testemunho de Grush depende fortemente de métodos e estruturas baseados no trabalho de Puthoff, que ele cita como fundamental para entender o fenômeno UAP. A audiência deixa claro que a pesquisa de Puthoff não é só curiosidade ou de algum maluco olhando as estrelas. Ela está ativamente informando as investigações governamentais atuais e moldando como os oficiais pensam sobre o fenômeno. Então, em novembro de 2023, a ARROW lança sua primeira revisão histórica abrangente dos programas governamentais de UAP, documentando a linhagem direta do projeto Blue Book, passando pelo Stargate até o OSAP e o ATIP. Então, pela primeira vez, o governo reconhece que a pesquisa sobre o UAP nunca realmente parou. Ela só meio que mudou de nome e de pessoal um pouco, e apenas mudou a forma de como estava funcionando. E finalmente, em 2024, a ARROW começou a investigar relatos de UAP que parecem demonstrar o que eles dizem serem efeitos de consciência não local. Basicamente, reconhecendo que alguns encontros podem envolver elementos telepáticos ou psíquicos, ou visão remota, todas essas coisas que seriam, você sabe, consciência não local. Agora, isso representa a união total dos 2 principais interesses de Hal Puthoff, visão remota e a ligação dos OVNIs com habilidades psíquicas. Assim como ele e Jacques Villa teorizaram há 50 anos agora, hoje, aos 89 anos de idade, Hal Puthoff ainda trabalha como consultor científico para agências governamentais e organizações privadas que pesquisam esses fenômenos anômalos não identificados. Mais importante, sua abordagem para estudar os fenômenos virou metodologia oficial do governo. A ARROW usa tecnologias de sensoriamento remoto desenvolvidas no projeto Stargate. Analistas militares avaliam relatos de UAP com os 5 observáveis apresentados por Hal Puthoff e desenvolvidos pelo ATIP. Físicos tentam estudar conceitos exóticos de propulsão surgidos na pesquisa original de energia do ponto zero de Hal Puthoff. Teorias sobre consciência e realidade que atraíram Hal Puthoff para a cientologia em 1969 agora são discutidas em briefings do Pentágono e no Congresso. Então,
Da cientologia para Stanford, da visão remota para a energia do ponto zero, do rancho Skinwalker para os briefings do Pentágono, Hal Puthoff passou 5 décadas explorando esse fenômeno. Mas aqui está o que é realmente notável. Ele não atuava sozinho. Fazia parte de uma linhagem que liga os primeiros programas oficiais de OVNIs dos Estados Unidos às atuais investigações de Funny. Então, quando o Projeto Livro Azul terminou em dezembro de 69, isso não acabou com o interesse do governo pelo inexplicado. Só deixou tudo mais subterrâneo, mais classificado. As mesmas pessoas, as mesmas teorias, todas continuaram através de programas psíquicos secretos, do Livro Azul ao Stargate, do OZAP ao ATIP e até o programa atual de Funny. E talvez programas dos quais nunca ouvimos falar. São as mesmas pessoas compartilhando as mesmas teorias e pesquisas apenas em lugares diferentes. Então, esteja ele certo ou errado, Hal Puthoff não estudou o impossível. Ele manteve isso vivo e, no fim, repassou sua pesquisa por canais do governo, quando todos já pareciam ter seguido em frente. Ele uniu a época em que OVNIs eram ignorados oficialmente com a fase em que tudo era visto como fantasia de Hollywood. E para a era em que são oficialmente reconhecidos por senadores, deputados e, em alguns casos, até pelo presidente, porque muitas vezes grandes avanços vêm de cientistas que não deixam de lado essas perguntas e arriscam sua reputação quando ninguém mais o faz. E, às vezes, a melhor maneira de continuar estudando algo oficialmente proibido é simplesmente chamar isso de outra coisa completamente diferente. E esse é um breve panorama da vida e do trabalho do cientista. Hal Puthoff, quero dizer, fogo, acho que é isso, acho que a vida e a carreira de Hal Puthoff são assim, o melhor ponto de partida para alguém que é cético sobre o AP e você sabe coisas de OVNI. De novo, eu não sou o maior. Alienígenas estão vindo e pousando na água. Sou fascinado e curioso sobre isso. Mas se avistamentos de crianças no Zimbábue ou alguns caras olhando para as estrelas, no Chile ou algo assim, não são. O que vai te motivar a olhar documentos da Marinha desclassificados sobre essas naves fazendo coisas malucas que você não consegue explicar? Isso foi oficialmente reconhecido pelo governo dos Estados Unidos, pelo New York Times, por pessoas, líderes, físicos e pesquisadores de dentro do governo. Se todos eles estão olhando para isso e dizendo, ei, isso é estranho, isso simplesmente te obriga a fazer a pergunta, o que está acontecendo? E talvez a resposta seja, é uma operação psicológica do governo? Talvez tenha uma aberração estranha no radar deles e estejam captando algo? Um pássaro voando pode parecer outra coisa por causa do paralaxe. Ou talvez sejam seres interdimensionais vindo de outro plano, quem sabe, mas no mínimo você tem que perguntar o que está acontecendo. E parece que, eu não sei, eu tenho amigos que têm uma completa falta de curiosidade nesse assunto, especificamente meu amigo Miles. E é cara, olha esses vídeos, o que você acha que está acontecendo? Por quê? Se isso consegue confundir os pilotos da Marinha mais bem treinados, pelo menos eu posso ter a humildade de dizer, cara, eu não sei o que é isso. No mínimo, você tem que deixar um pouco de espaço para questionar. De novo. Não estou dizendo que não pode ser algum tipo de operação psicológica do governo, pode ser uma grande distração. Quando surge uma guerra mundial, falam sobre alienígenas como pauta. Só digo que você precisa olhar e pensar, o que está acontecendo e por que querem que vejamos isso? Talvez sejam seres interdimensionais, talvez seja tudo falso, mas no mínimo, o que é isso? Eu não sei. Cristos, o que você acha? Sugiro fazermos uma Mary Till. Ok. Pisca e toca Lou Elizondo. Bob Lazar, Hal Puthoff. Quanto à descoberta de veículos interdimensionais e humanos, possivelmente... Ótima observação, pois Bob Lazar acaba envolvido nisso. Porque Dave Grush está indo ao Congresso dizendo, ei, nós recuperamos naves, tenho quase certeza de que a citação exata de Dave Grush é que existem biológicos não humanos. Ele afirma que algumas recuperações de acidentes são, na verdade, escavações arqueológicas, ou seja, são antigas. Isso não é uma recuperação de acidente de 2024, isso talvez seja dos anos 1500 ou de 2000 anos atrás. Isso levanta uma questão completamente diferente. Louco, né? De novo, eu não sei. Além disso, o relacionamento dele com a cientologia é interessante. Acho que ele oficialmente cortou de acordo com relatos públicos, ele disse, não estou mais envolvido com a cientologia, pelo menos até onde os anos 70 vão. Mas é um pouco irônico porque eu consigo ver, com base no meu entendimento atual da cientologia e entendendo um pouco melhor as crenças deles, como isso atrairia um cientista.
Porque, tipo, as versões originais de Dianética foram criadas por, você sabe, um ex-militar que basicamente estava implementando ciência nesse tipo de pesquisa terapêutica. Entendo como isso atrairia alguém com histórico semi-militar e interesse em ciência. Só para esclarecer, Hal Puthoff não tem ligação com a Igreja da Cientologia há décadas. Acho que foi nos anos 70 que ele cortou os laços, mas posso estar enganado. Mas isso só levanta a questão se Bob Lazar foi totalmente justificado. Porque por anos as pessoas diziam, ele é um charlatão, ele é um cara da CIA, blá blá blá, seja lá o que chamavam ele. E aí de repente Dave Grush aparece dizendo, não, o governo está realmente trabalhando nessas coisas. Bob Lazar diz, sim, eu sei, trabalhei em um dos projetos. Estava analisando o modelo esportivo para entender a energia do ponto zero. Não conheço bem Lou Elizondo, mas gostaria de tê-lo no podcast. Seria ótimo. Quero dizer, seria muito divertido, Lou. Se você estiver assistindo, por favor, junte-se a nós no acampamento. Mas, cara, eu não sei, tipo... Hal Puthoff é o melhor pra mim. Ele impulsionou a pesquisa, foi consultor em vários projetos e sua carreira abrange décadas. Não sei muito sobre Lou Elizondo, mas Bob Lazar também mantém sua postura e se expõe dizendo, é isso que faço. Mas ele também está lidando apenas com um escopo muito específico da pesquisa, que é a engenharia reversa, uma nave específica e uma parte específica de uma nave específica. Então é tudo muito compartimentalizado. Deixaremos os espectadores decidirem. Quem tiver mais comentários, este ou o vídeo do Bob Lazar de semanas atrás, vence. Vence é. O que eles ganham? A competição FMK, aquela que estamos fazendo, Um encontro com Cristos? é uma camiseta extra pequena que ainda está aqui no campus. Só temos em estoque o moletom extra pequeno do acampamento. Vou ser direto. Estou curioso. O que acham? Se souberem mais, Pum participou, mas não entendi o trocadilho. Mas se você estiver mais informado sobre tudo o que acontece nas pesquisas de UAP, por favor, me avise. Se deixei passar algo sobre Hal Puthoff ou falei algo errado, por favor, me avise com gentileza. Estou tentando dar o meu melhor. Eu estou tentando aprender em tempo real com vocês agora. Além disso, se teve algo que você não sabia ou algo que te surpreendeu, por favor, deixe um comentário. Eu leio todos eles no YouTube, Spotify e tudo isso. Se você gosta de coisas de história e análises profundas sobre história, ótima notícia, você pode conferir o History Camp. E se você curte esse tipo de mergulho profundo em assuntos variados, sabe, e entrevistas com pessoas realmente interessantes e inteligentes, muito mais inteligentes do que eu, que realmente sabem do que estão falando, bem, esse é o lugar para você, Camp Gagnon. Muito obrigado, pessoal. Se você quiser me ver ao vivo e curtir com outros campistas, outras pessoas como você, venha conferir meu stand-up na estrada, marcagnonlive.com, veja todas as datas da minha turnê e venha a um show. Porque quando vou a um show e curto com a galera, me sinto mais eu mesmo. É um momento legal, então junte-se a nós. Você pode conferir os produtos Camp RD. Estaremos aqui 2 vezes por semana, então dá uma olhada. Deus abençoe todos vocês, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Camp e até a próxima, valeu!